Cantai que o Salvador chegou, Jesus nasceu. Jesus não vai chegar, não, já chegou. E nós convidamos você para o aniversário da pessoa mais importante do céu e da terra, nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Deus que mandou Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus nasceu. Estamos celebrando mais um mês, iniciando mais um mês, e vamos investir esse mês todo celebrando o aniversário do Senhor Jesus. Agradecemos a você que está passando aqui pela primeira vez ou outras vezes, sempre passando aqui com a gente. Agradecemos de todo o coração, em nome do Senhor Jesus e em nome da Igreja Batista Casa de Paz. Nesse momento, estamos reunidos presencialmente, mas você não perde a aula que estamos ministrando na Rua do Senado 308, onde você estiver, você pode participar da nossa escola bíblica virtual, nossa escola bíblica em sua casa, e nós estamos orando por você. Então, diga aí onde você está, escreva nos comentários, e agradecemos de todo o coração você que está clicando aí no joinha, você que está mandando o link para outras pessoas. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, direto ao assunto. Atos capítulo 2, verso 44, é a base bíblica para a nossa aula de hoje. Atos 2, 44 diz assim a palavra do Senhor: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Senhor Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas vidas e através de nossas vidas, em outras vidas, participantes da nossa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: Filhos de Paz estudam sobre a origem da igreja para seguir o exemplo da igreja primitiva. Imitando a igreja primitiva. A igreja, dizem os estudiosos, que a igreja dos nossos dias, os comentaristas, os analistas sobre a igreja, dizem que a igreja dos nossos dias precisa voltar aos tempos do Antigo Testamento, aos tempos bíblicos. Então, esse é o nosso desejo com estas lições desse período na nossa igreja. Estudar sobre a igreja primitiva, a origem dela, a continuidade, o surgimento ou a expansão dela, para que nós sigamos o exemplo. E realmente é inspirador nós estudarmos sobre a origem da igreja. O nosso texto é Atos capítulo 2. A igreja começa exatamente no contexto da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1. Você pode manter a sua Bíblia aberta. A igreja começa exatamente nesse momento, quando ela está reunida em oração, e aí um som como de um vento veemente e impetuoso enche todo o templo, enche toda a casa. E aí línguas parecidas com línguas de fogo caem sobre os apóstolos, e eles começam a falar idiomas, porque eles falavam ali os idiomas dos povos que estavam ali, nativos. A língua comum naquela época era o grego, todos falavam grego, o grego comum, mas os apóstolos agora foram capacitados a falar, sem estudar, o idioma daqueles povos que estavam ali, nas regiões do mundo, para a festa, e eles falavam das grandezas de Deus. Cada país escutava na sua própria língua os apóstolos falando, cada apóstolo falando a palavra de Deus. E aí Pedro assume a palavra e diz: varões e irmãos, o que vocês estão vendo é a manifestação do Espírito Santo. É o cumprimento da profecia de Joel. É o cumprimento da profecia de Jesus, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mandarei o Espírito Santo. E o foco da mensagem de Pedro é exatamente o tema central, a mensagem central é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do Espírito Santo. 3 aspectos principais são destacados nesse texto. Primeiro, a mensagem da igreja. Segundo, a constituição da igreja. E terceiro, a perseverança da igreja. Sobre a mensagem da igreja, a mensagem era a mensagem da fé. É a mensagem do arrependimento. Atos capítulo 2, do 36 ao 40, Pedro, no final do sermão, ele termina o sermão falando de Jesus, que foi crucificado pelos judeus poucos dias antes,
E aí as multidões maravilhadas perguntam a Pedro: o que faremos, varões e irmãos, para receber também o Espírito Santo? Pedro responde no verso 37, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Verso 37 eles perguntam, no 38 Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, todos que quiserem, podem ser alvos dessa promessa. O foco central da pregação de Pedro, então, é Jesus Cristo. É o Messias, é o Espírito Santo, que fala, que responde para as multidões dizendo, arrependei-vos. Arrependimento significa mudança de mente, que leva à conversão, à mudança de vida. O convite ao batismo para a remissão dos pecados é a confissão de fé. Antes de nós sermos batizados, nós professamos a fé. Nós divulgamos a nossa fé. Em Romanos 10 diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, de todo o coração serás salvo. Então a promessa do Espírito Santo é para todos os que creem. A constituição da igreja. Atos capítulo 2, de 41 a 42. A igreja era constituída de pessoas que estudavam, pessoas que aprendiam, pessoas que estavam com sede de aprender. Como diz lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então era um grupo de pessoas que ia crescendo a cada dia, milhares e milhares de pessoas. Num dia só, você vai ver nessa aula, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja num dia só. Depois vai para quase 5.000. E essas pessoas vivem como se fosse uma só pessoa. A comunhão fraternal, a koinonia, é algo que não acontece em outro lugar. As pessoas se reúnem, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, a confraternização dos colegas de trabalho se reúnem. Então, as pessoas, elas estão sempre reunindo, mas a comunhão verdadeira ela só acontece na igreja. Porque o Espírito Santo ele vai reunindo um a um para formar a igreja do Senhor Jesus, e ele vai dando e colocando em cada um de nós a mente de Cristo, para que nós, mesmo que sejamos dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, mas nós pensamos como um só. O nosso pensar era o pensar de Pedro, era Jesus. Cristocêntrico, pensar cristocêntrico. O que significa isso? Cristo é o centro do nosso pensar, é o centro do nosso falar, é o centro do nosso agir. E a comunhão, e no partir do pão, o que significa isso? Significa que não tinha gente passando fome, significa que a ceia era um momento especial, sempre celebrada e perseverando também na oração. O que significa isso? Significa o compartilhar das necessidades uns dos outros a Deus, o levar os problemas uns dos outros a Deus, a intercessão, a oração de libertação, a oração de cura, de milagres, a oração de salvação. A perseverança da igreja. Essa parte ela é linda, porque o Senhor Jesus na Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Significa que aquele que não perseverar nunca foi salvo, também não vai ser. Atos 2, 42 a 47, começa dizendo, e perseveravam na doutrina. Então, os convertidos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina. Significa o quê? Uma vida marcada pela firmeza no ensino da palavra de Deus, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no temor, nos milagres, na salvação, na pregação do evangelho, na generosidade, no compartilhar, na unidade entre os membros, no louvor a Deus, louvavam juntos. Na igreja, a igreja do primeiro século era o reflexo da ação do Espírito Santo. Aliás, o livro de Atos, o livro que nós estamos com ele aberto aqui, no capítulo 2, ele é chamado de Atos do Espírito Santo através da igreja. E a igreja, esse livro não termina, não tem conclusão, porque a igreja atual, que segue os princípios da igreja primitiva, na perseverança, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, essa igreja ela é a continuação da história do livro de Atos. Então a história não tem fim. Ela só vai terminar quando Jesus retornar.
A igreja nasceu como com uma mensagem clara: Jesus é o Salvador. A constituição da igreja primitiva é modelo para a igreja dos nossos dias. São as conclusões dessa aula. Perseverar em comunhão e fé é essencial para o testemunho cristão. E o Salvador, a cada dia, acrescenta os que são salvos. Atos 2,47. A cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que se haviam de salvar. A cada dia também em nossa igreja o Senhor tem acrescentado novas almas salvas para a glória de Deus. No primeiro ponto que vimos, a mensagem da igreja, o ponto principal é a convicção. Firmeza na certeza, no arrependimento, na conversão e na fé. No segundo ponto da constituição da igreja, nós temos a igreja. O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas regeneradas, significa geradas de novo pelo Espírito Santo, convertidas, biblicamente batizadas, que é o batismo por imersão, e que se reúnem sistematicamente para adorar a Deus, para estudar a palavra, aprender mais, para ensinar uns aos outros, para a comunhão entre si, para pregar o evangelho para que novas pessoas cheguem, para que também seja feita a ação social, a beneficência, o cuidado com as necessidades uns dos outros. Como podemos aplicar isso tudo em nossas vidas hoje? Compartilhando a mensagem da igreja, compartilhando a mensagem dos apóstolos, vivendo em comunhão e unidade, perseverando em oração e aprendendo e ensinando. Eu desafio você a refletir sobre como está a sua igreja, como está a sua vida, a igreja. A igreja não é o prédio, repetindo. A igreja, mesmo que seja o templo lá do tempo mais lindo, enorme, que caiba 20 mil pessoas e tal, aquele templo do tempo de Salomão, ou do tempo da Idade Média, aquela arquitetura medieval. Isso não é a igreja. A igreja são as pessoas. A igreja é a minha vida e é a sua vida, que quando decidimos nos converter, nos batizar e perseverar até a volta de Cristo. Essa é a igreja que o Senhor espera que nós estejamos refletindo nessa aula. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos voltar aos princípios da origem da igreja e queremos colocar em prática em nosso viver diário, na condição de igreja do Senhor dos nossos dias, do século 21. Nós queremos ser como a igreja do primeiro século. Queremos também pedir saúde para os doentes, pedir porta de emprego aberta para os desempregados, pedir um avivamento do Espírito Santo. E traga conversões de almas como na igreja primitiva. Que a cada dia o Senhor acrescente aqui na Rua do Senado, 308, na Igreja Batista Casa de Paz, mais almas convertidas, regeneradas e salvas para testemunhar e para perseverar até o fim. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo. No nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião desse Domingo do Senhor, às 20 horas tem a nossa segunda reunião, uma oração para a família, uma oração para começar a semana. Então, entra no ar às 20 horas, mas a hora que você quiser ver, você pode ver. O nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Quem está aniversariando essa semana, gente? Tivemos dia 30, tivemos Irmã Maria das Graças, lá do nosso pequeno grupo, na Ladeira Frei Orlando. Parabéns, Irmã Maria das Graças. E dia 9, nosso líder, nosso anfitrião, é líder e anfitrião ao mesmo tempo, de pequenos grupos, Joel Farias. Parabéns, Joel, coração saudoso, mas sempre agradecido ao Senhor. Nosso parabéns. Tem mais alguém completando aniversário aí na sua casa? Então, falha, escreve aí nos comentários, na próxima reunião faremos a festa. É Natal, o Senhor Jesus nasceu, o Senhor Jesus chegou, é verdade. Eu vi uma propaganda, o Papai Noel vai chegar, e aí me inspirou para trazer esse hino do cantor cristão. Jesus não vai chegar, não, ele já chegou, e você pode se encontrar com ele. Ele é o aniversariante. Convide-o para a sua ceia de Natal, convide-o para a sua festa de Natal,
e a bênção é dele para você. Ele diz assim: a minha paz vos dou, dou para você a minha paz. Amém.